Você não está atrasado. Cuidado com a ilusão das redes sociais. Hoje eu assisti um vídeo que era exatamente com esse título do canal do Pinho, que fala sobre minimalismo, um cara sensacional. E me veio a ideia de fazer um vídeo para auxiliar você que me segue a pensar sobre isso de uma forma diferente. E sim, eu vou utilizar a minha própria vida, que por mais de 30 anos eu parecia estar atrasado e depois parece que as coisas normalizaram e ainda hoje parece que eu estou à frente. Mas a gente vai entender essa ilusão, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos de atraso, nós só podemos falar se algo está atrasado se nós sabemos exatamente quando isso deveria acontecer. Sabe quando você pede uma comida no iFood? Você foi lá, pediu, ele disse 40 minutos, deu 42, você olha e diz, está atrasado. Você só pode fazer isso porque você tem uma referência. Agora, como é que você está comparando a sua vida? Aonde que você descobriu esse relógio que mostrou com quantos anos que você iria se casar, ter um filho, comprar uma casa? De verdade, aonde? Ah, mas é que os meus pais... Ok, concordo, né? Quando eu penso para os meus... relação ao meu pai a ter uma casa, né, a ser casado e ter um filho, eu ainda estou atrasado, tá? Mas... a vida não é isso e a vida não é essa reta. A vida, na verdade, ela é um somatório das coisas que acontecem. E você apenas tem que entender que você está no lugar que você deveria estar. Simples assim. A questão é, você precisa estar evoluindo sempre. Vou te dar alguns exemplos, tá? Eu fui filho único, a minha família não teve condições de ter mais um filho, essa é a verdade. Nunca passei fome na infância, tanto que eu era obeso. Nunca sobrou nada também, né? A comida era aquilo ali contadinho e deu, mas isso não foi problema, quando a gente é criança isso não afeta muito. Só que quando eu fui quando eu fui pro segundo grau, eu precisei trabalhar, acho que tudo normal, meus amigos também faziam isso. E quando eu fui para a faculdade, na verdade eu tive que conseguir pagar minha faculdade, porque a minha família não tinha condição, apesar de que ela me ajudava. Só que até aí tava tudo certo. Só que foi neste momento que eu comecei a ter umas ideias diferentes, que eu comecei a achar que a faculdade não fazia sentido, que na verdade eu não tinha que ser funcionário, eu tinha que ser empreendedor, umas ideias que para minha família aquilo não fazia sentido. E aí eu tive que chegar para meus pais e falar, olha só, eu vou largar a faculdade, eu vou seguir esse caminho aqui. E foi nesse momento que a minha vida atrasou uns 20 anos, tá? No mínimo assim, ó. Realmente atrasou dentro daquele conceito de atraso. Por quê? Porque eu comecei a trocar de negócio, tentando, perdendo dinheiro, mal tinha dinheiro para comer, passei fome, tive alopécia, caiu os cabelos, caiu a barba. Parecia que eu tinha atrasado muitos anos. Só que, felizmente, eu estava aprendendo. Felizmente, eu estava tendo valor com as coisas. Quando eu evoluí, e isso com mais de 30 anos, quando eu encaixei uma pecinha, parece que todo o resto se encaixou. Só que era alguém que, se você olhasse até os 30 anos, eu não tinha nada. Eu só tinha dívida no meu nome, só dívida, eu não tinha nada. Acho que o meu bem mais precioso era um Motorola G6 de R$ 600. Eu não tinha nada. Só que dos 32 aos 37, o meu patrimônio passou de 1 milhão. Como que pode isso? Estava super atrasado, quando veio eu ganhei a minha própria corrida. Primeiro porque não existe esse negócio de atraso, porque você não consegue se comparar com nenhuma versão sua, não existe isso. O que você precisa se preocupar é, você está evoluindo? Você está numa situação difícil, mas você está evoluindo? Você consegue se ver que todos os dias você está com uma visão diferente, complementar, que vai te levar para um novo lugar? E aí eu posso dizer algo bem interessante para você. Hoje eu tenho uma vida maravilhosa, principalmente financeiramente. Eu ganho mais do que um juiz, do que um médico, do que, né, essas pessoas do nosso país. Só que não é isso exatamente que é o maior valor que eu tenho. Sabe qual é? O primeiro é que eu ganho tudo isso enquanto eu tenho tempo para estudar. Ou seja, ao invés de eu trabalhar 12, 14, 15 horas para ganhar 30 mil por mês, eu posso trabalhar 6. E eu uso essas 6 horas que sobram para estudar. Ou seja, ao longo de 6 meses eu me transformei numa nova pessoa com potencial de ganhar muito mais do que 30. Só que se você olhasse há 7 anos atrás, 8 anos atrás, eu estava atrasado, muito atrasado. Então aqui você precisa primeiro cuidar com essa ilusão da rede social, onde você vai ver um menino de 14 anos que investe na Bolsa de Valores, um menino de 10 anos que ganhou um campeonato de cubo mágico, que eu não sei nem fazer aquilo lá, a pessoa de 22 anos, não, gente. Primeiro porque
Cada um está vivendo uma batalha, tá? Eu gosto muito de respeitar isso. Quando eu vejo alguém que eu posso criticar a pessoa, eu penso, cara, ele apenas está numa batalha mais dura, ele apenas está numa batalha diferente. E nada quer dizer em relação à minha vida, porque talvez daqui a 3, 5 anos, quando aquela pessoa tiver uma depressão, que a gente vê por aí, é algo infelizmente comum, você que passou por uns perrengues lá atrás não vai ter, porque você sabe como sair daquela situação. E aí aquela pessoa que estava na frente, ela acaba retrocedendo e você acaba igualando. Por mais que isso não faça sentido algum, tá? Nunca compare histórias. Eu costumo dizer que o que eu tive que fazer na minha vida foi muito fácil comparado ao que os meus pais fizeram. E eu falo isso para você entender o seguinte, eu tive um sucesso financeiro, eu ganho em um mês o que o meu pai nunca ganhou num ano, essa que é a verdade. Nós financiamos a última casa deles. Gente, não tem nada de mérito nisso, sabe por quê? Porque quem teve que fugir do mato, entrar num ônibus escondido, rodar 30, 40 quilômetros para sair do mato, literalmente, para trabalhar, foi o meu pai, não fui eu. Quem teve que acreditar nessa história e dedicar a vida para cuidar de mim, porque não podia trabalhar e ter alguém cuidando de mim, foi a minha mãe. Então, eles pagaram um preço que talvez alguém olhar para eles e ia dizer, nossa, como vocês estão atrasados. Não, não é sobre isso, tá? Toma cuidado, então, com essa comparação. Eu vejo muita gente se comparando e passam horas olhando a rede social. Quer olhar a rede social? Olha para inspirar. Eu olho um relógio, eu olho um carro, eu olho uma praia que eu quero ir, eu olho um bichinho, ponto. Mas aquilo ali não é a minha vida. Grande parte daquilo que eu vejo não é real. Na verdade, antes já não era, agora é menos ainda, né? Porque afinal de contas, existe a inteligência artificial que pode criar qualquer coisa. Você não está atrasado. É simplesmente o ponto de vista que você está olhando, comparando a sua vida muitas vezes a algo que nem existe. Toma cuidado com isso, tá? Se fez sentido para você, comenta aqui se você já viveu essa situação, curte o vídeo, compartilha com quem precisar. Se fizer sentido para você e para o canal, com certeza eu prometo fazer mais vídeos nesse caminho, tá? Eu tenho bastante história para contar e tenho certeza que encurtaria o teu tempo em relação a problemas que você não precisaria viver se alguém pudesse estar te falando, tá bom? Curte aí e até o nosso próximo vídeo. Valeu!